Está aqui na redação do portal de notícia NHS News o pré-candidato a prefeito pelo PSDB, Aldemir Barbosa, o Guga. Guga, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de vir aqui na redação do portal NHS News para a gente ter esse bate-papo. Primeiro eu gostaria que você falasse um pouco sobre você. Obrigado, Flávio. Obrigado pelo convite. Parabenizar pela iniciativa. Dizer que para a gente, que na qualidade de pré-candidato e respeitando os prazos legais e pré-estabelecido pela legislação eleitoral, a gente vem aqui na qualidade de pré-candidato. Eu tenho o maior prazer em me dirigir à população e àqueles que vão compartilhar conosco desse momento de entrevista, para que a gente possa colocar nossas ideias, e me apresentando da forma simples, Flávio. Meu nome é Aldemir Barbosa, me chamam e me conhecem como Guga, tenho 44 anos, sou filho do seu José Barbosa, que é falecido e enterrado aqui no Novo Horizonte, que é conhecido como Beto Leiteiro. Minha mãe é a guerreira Dona Zenir. Nós somos em 9 filhos. Tenho 2 filhos, homens, e uma menina. O primeiro casamento, Alice e o Guilherme, com Dona Nilva, e o segundo com a Dona Adriana, que é assistente social. E além de tudo, sou filho dessa terra. Tenho orgulho em dizer que isso me lembra o refrão do nosso hino aqui do município. Sou filho dessa terra, Flávio. Me considero um brasiguai de natureza e tenho orgulho disso. Viemos para cá de mudança em 1990. Acompanhamos desde 1988, sendo que o pessoal entrou aqui na ocupação em 1985. E, além de tudo, disse várias vezes por onde passo. Tenho orgulho de vir de uma terra em que as pessoas sofreram para conquistar. Depois, se mantêm como heróis e nunca podemos esquecer das nossas raízes. Então, tenho o maior prazer em dizer que sou novo horizontino de coração e venho aqui, junto com todos aqueles que vão estar conosco, para dizer que temos orgulho de participar desse pleito na qualidade, por enquanto, de pré-candidato. Guga, caso você chegue à Prefeitura de Novo Horizonte, qual vai ser aquele setor que você vai ter uma atenção especial por você? Flávio, até complementando a resposta anterior e adentrando na sua pergunta, eu tenho 24 anos de vida pública, comecei muito novo, comecei com 18, 19 anos. Sou formado em pedagogia, sou professor de profissão, tenho pós-graduação em educação também, tenho um MBA em administração, tenho um curso de nível superior em administração. Então vem com muita tranquilidade dizer para você, por conhecer tanto o órgão público, nós não temos apenas uma área em atenção. Nós olhamos o município de uma forma geral e todos necessitam de uma atenção especial, começando, logicamente, pela base de tudo, que é a base econômica. Nós temos o desejo de avançar na nossa base econômica. O que é buscar um plano que seja de acerto a todos, de comum acordo com a população, para que nós possamos triar, não apenas qual a melhor ação dentro das secretarias que nós vamos atuar, mas fazer questão de colocar junto ao gabinete, junto aos nossos processos de prioridade, a ação que busca o desenvolvimento econômico do município acima de tudo. Para desenvolver educação, para desenvolver saúde, para desenvolver outras áreas, obra, infraestrutura, agricultura, nós temos que alavancar o nosso município na parte do desenvolvimento econômico. Isso nós temos uma meta e uma meta ambiciosa para alcançar dentro do nosso futuro mandato, com a graça de Deus. Uma outra coisa que eu gostaria que você explicasse para a gente, ou fizesse um comentário, a respeito do esporte de Novo Horizonte do Sul. Você sabe que no município de Novo Horizonte do Sul é carente de esporte. O que você ia fazer na área de esporte para os jovens desse município? Flávio, isso é uma coisa que eu me sinto à vontade em dizer. Todos nos conhecem como esportista. Meu pai era fanático por futebol. Meus filhos gostam de futebol. Meus irmãos jogam futebol também. Nós fomos criados nos campos da região, certo? Tínhamos prazer de jogar na Herveira, jogar na Porteira, jogar na Água da Onça, disputar campeonatos, na rivalidade de canho comercial.
certo? Você era goleiro. Eu era goleiro. E nós tínhamos um time da família também, que era os Barbosa. Então eu fico com muita vontade de dizer em relação ao esporte. A parte do esporte, para nós, como gestores e futuros gestores, se a lei nos permitir, e com a graça dos votos de todos e as bênçãos de Deus, nós temos a meta de, quando falamos de esporte de um modo geral, não é apenas o esporte de competitividade, que isso daí é de praxe. Você realizar campeonatos de futebol de salão para ambos os sexos, tanto masculino e feminino, de acordo com as idades, para veterano, para infanto-juvenil, para juvenil, isso é meta de fato a ser cumprida. Nós vamos fazer isso e de fato está acontecendo isso no mandato atual. O que nós temos planejado é algo mais. Você já percebeu que nós temos aí mais de 60% a 70% das nossas pessoas, dos nossos munícipes, que não participam das atividades esportivas? Agora, o que é atividade esportiva? Atividade esportiva não é apenas aqueles que competem, mas aquele que faz atividade física para o bem de si, para o bem da saúde. Então, o que eu proponho? E vai estar no nosso plano de governo, a par do registro da candidatura. O que eu proponho é que nós vamos desenvolver atividades, porque para isso eu proponho com tranquilidade também, para dizer, e conhecimento. Vereadora Regiane e vereadora Luciné colocaram lá um projeto de lei e os pares da Câmara colocaram lá uma indicação no orçamento, na LDO desse ano, para que possa definir um percentual para ser aplicado no esporte. Iniciativa boa. Honorável. Agora sim, não é a prática de esporte de apenas competitividade. Mas já imagine que nós temos o interesse de desenvolver o hábito de praticar esporte para uma vida saudável justamente para as comunidades, para aqueles que não participam todo dia da prática de esporte. Um exemplo bem claro, nós temos aí meio a meio entre comunidade evangélica e católicos. Agora você já imaginou para nós como futuros gestores, para a população, se nós conseguimos desenvolver um projeto em que nós possamos agraciar toda a comunidade evangélica que não tem um espaço específico para poder praticar esporte? Para aquelas senhoras que são hipertensas, para aquelas senhoras que têm algum problema de depressão ou algo semelhante a isso, que precisam de uma atividade física e não têm um acompanhamento médico? O que nós propomos? Primeiramente atacar e atender esse público. Desenvolvendo uma ação com os deputados que nos apoiam. Porque nós podemos dizer que nós temos deputados que nos apoiam. Eu proponho uma campanha, nós vamos construir um alicerce político para o bem do município, e que nós podemos contar com emendas, vamos poder contar com emendas parlamentares de vários deputados estaduais e federais. E um dos pedidos que eu vou fazer, na qualidade de gestor, é que nos agracie o município com a piscina olímpica, respeitando todos os direitos técnicos e clínicos, nós contratarmos profissionais em parceria, se possível com a Secretaria de Estado, e desenvolver um projeto piloto inédito no Estado. Onde que aquelas senhoras que não praticam o esporte, por causa das atribuições, e ainda assim, respeitando os credos religiosos de cada um, nós vamos criar um programa específico discutindo com a comunidade evangélica, para que eles possam, em determinado horário, que mandem as senhoras, os senhores, para que tenha faça uma prática esportiva dentro da unidade pré-construída para isso. Nós vamos desenvolver ainda, Flávio, ações sociais para que a comunidade evangélica tenha um lugar, para que possa fazer o seu social, para que possa fazer o seu almoço, para que o jovem evangélico possa de fato desfrutar do prazer do esporte entre si, sem perder o vínculo religioso e as doutrinas da igreja. E todos aqueles que têm, não só o evangélico, mas todos aqueles que possam, a população em geral vai ser beneficiada com isso. Mas volto a repetir, respeitando as pré-definições das normas técnicas e jurídicas. E por que não dizer de construir uma liga para o esporte amador, uma liga, Flávio, uma liga esportiva no município? O que é isso? É que o interesse comum da comunidade desportista seja tratado por pessoas da sociedade, que se crie uma comissão ou um conselho em que nós vamos ouvi-los. Não vai ser o gestor, chefe, que vai definir a quantidade e como vai ser. Não. Os desportistas terão o prazer e terão o direito, através dessa liga ou desse conselho,
nos dizer o que fazer. Porque entendemos da seguinte forma: você já imaginou se nós possamos desenvolver um projeto piloto no nosso município da prática do hipismo, do enduro rural? Quantos jovens que têm seus animais aí, seus cavalos, e têm o maior prazer em criá-los, por que não desenvolver provas a longa e a curta distância? Por que o ciclismo se torna tão difícil em fazer? Por que não duas vezes por ano desenvolver as atividades de motocross na nossa cidade para atender os nossos jovens que muitas vezes vão correr em outros lugares? Agora, o que nós pretendemos como gestor é de fato capitalizar para a nossa população. Capitalizar somando para o bem, primeiro para o bem-estar, para o bem da saúde. Por isso eu digo, os idosos terão os espaços de acordo com o que manda as normas para eles executarem as suas funções de atividades físicas. Nós vamos dar atenção a isso. Mas também nós vamos dar atenção, e não posso esquecer do que é feito. A profissional Suzana, dou parabéns a ela, que está fazendo uma atividade excelente na piscina, que foi uma emenda do deputado Renato Câmara, certo? Na piscina lá em que as pessoas estão fazendo atividades físicas. Isso é uma prática excelente. Tem uma academia lá que está sendo usada e bem usada. Esse mandato ele tem desenvolvido ações esportivas também que há de se convir. O projeto Bom de Escola e Bom de Bola. Desde o ano passado não se baixou o número de 60 crianças sendo atendidas. Isso é realidade. O secretário de Educação, que eu acompanhei bem perto isso aí, ele tem desenvolvido um trabalho excelente, a mando do prefeito, em que ele tem colocado lá, tem mais de 60 crianças, desde das séries iniciais, eles estão fazendo atividades físicas controladas, que é o projeto Bom de Escola, Bom de Bola. Isso está sendo feito, mas nós queremos melhorar. Mas nós queremos melhorar discutindo com a sociedade, com a comunidade esportiva. Então, Paulo, Flávio, não é a ação que nós vamos desenvolver, certo? É que nós vamos desenvolver para atender aqueles que de fato não podem ficar sem praticar o esporte, que o esporte é saúde, melhorando a sua qualidade de vida. Exatamente. Né? Que são a comunidade evangélica e alguns outros que não participam. Os idosos, nós vamos criar ambientes para isso acontecer. E acima de tudo, vamos criar projeto discutindo com os esportistas, discutindo com a comunidade evangélica para o melhor para a cidade. Não coisa imposta do gabinete. E outra coisa, com muita tranquilidade, volto a reafirmar. O nosso mandato vai ser discutido com aqueles que de fato querem participar do mandato, para o bem do município. E não podemos esquecer da cultura, que também é parte do esporte. A cultura nós vamos promover com muita consciência atividades que possa contemplar a nossa juventude. Que possa, sim, fazer a festa do assentamento. Que isso eu tenho orgulho novamente em reafirmar e dizer. Vamos resgatar aquela cultura da corrida de carroça no dia do assentamento, que também é uma prática esportiva. Nós vamos desenvolver atividades para o dia do assentado, que é uma cultura. Trazer shows, porque tudo começou com a nossa história lá atrás, em 1985. Eu tenho orgulho disso. A gente não pode deixar de se esquecer. Nunca vamos esquecer. No nosso mandato nós vamos priorizar. Os verdadeiros heróis dessa terra serão lembrados. Mas serão lembrados como heróis pioneiros, e não como heróis esquecidos. Certo? E isso também é esporte. Certo? E tantas outras que vai estar no nosso... Nós vamos estar discutindo depois das convenções, depois do trâmite eleitoral, nós vamos estar discutindo e colocando no nosso plano de trabalho, e vamos ter o prazer de conversar com toda a comunidade. Guga, e o que você pretende fazer para alavancar a economia de Novo Horizonte do Sul? Como gerar mais emprego? Você já tem mais alguma coisa em mente? Como fazer isso daí para a população? Flávio, temos em mente o que fazer. Não só em mente. Primeiro, não podemos se esquecer do seguinte, do que está sendo feito. O que está sendo feito? O prefeito e o governo do estado têm investido. Tem uma obra ali embaixo, que é a incubadora, que tem investimento de R$1.200.000 por parte do governo e 100 mil já pago pela prefeitura de contrapartida. O terreno é do município. Tem investimento ali de quase 1.400.000, 1,5 milhão. Que vai ser para contemplar, para abrigar as facções do município. Agora, com isso, nós também podemos trabalhar alternativas de propor aquilo que nós já temos no município. Para a facção, para melhorar cursos,
Nós temos, que não podemos esquecer do que nós já temos também, nós temos um município que vem com uma cultura perene de soja e milho, que são grãos que a gente vê que tem um bom desenvolvimento no nosso município. Agora nós temos aí a Copasul que nos ajuda. Isso tem um Amafio aqui, certo? Tem um Laticínio Cristo Rei aí, são o que nós já temos, o que nós não vamos perder. Não adianta nós discursarmos aqui e dizer que nós vamos trazer. Primeiro, nós somos estadistas. Eu serei um gestor estadista. Eu vou defender primeiro e melhorar o que nós temos. Tem os supermercados, tem aqueles nossos amigos que produzem artesanatos. Tem aquele que está produzindo queijo e requeijão lá, sem o suporte técnico da iniciativa pública. Tudo isso nós vamos fazer uma triagem e colocar. Eu, com 3 meses de mandato, eu quero entregar à sociedade um plano de desenvolvimento, que é o diagnóstico de tudo aquilo que pode ser feito daqueles que querem fazer. Por exemplo, nós temos 10 pessoas com aptidão para fazer artesanato. Nós temos 200 produtores com aptidão para produzir leite. Nós temos pessoas capacitadas para desenvolver outras atividades econômicas. Com isso, paralelo, depois desse estudo pronto, nós vamos aprender a sociedade. E vamos começar a trabalhar com isso. Isso é uma matriz de desenvolvimento. Não dá para falar em gestão estratégica sem conhecer. Não dá para falar em desenvolvimento sem colocar logística. Nós, de fato, vamos ter uma conversa com o governo do Estado, que é do nosso partido, certo? Que é do nosso partido. Nós vamos colocar, certo? Discutir com ele a possibilidade da abertura de uma estrada ligando ao Paraná. Que logística é desenvolvimento. Que logística traz pessoas para traz investidores. E nós vamos fazer isso, sabe como, Flávio? Discutindo com a população. Nós vamos criar um conselho de desenvolvimento econômico no município. Digo assim, olha, pega o nosso potencial de pessoas, de material humano, certo? Como gestores, e coloca para ajudar o poder público a administrar. Nós queremos dividir a responsabilidade de governar a cidade com aqueles que querem o bem da cidade. Querem desenvolver conosco. Associação comercial. É de suma importância que reestruturamos a sociedade para a associação comercial. Porque para mim, no meu conhecimento, nós, para podermos falar de desenvolvimento, economia forte, comércio forte. Economia fraca, o nosso comércio fraco. O nosso comércio realmente já vem surrado há muito tempo. Aí. Temos que trazer um equilíbrio. E há aqueles que dizem assim, que se perpetua a ideia que em determinado mandato há um protecionismo de comércio. Fulano não vai desenvolver os comércios porque senão vai priorizar. Eu já tive essa conversa. Nós vamos abrir de fato o comércio local. Para aqueles que queiram vir, mas desde que seja com seriedade, não com especulação. Que primeiro respeite a nossa população. Que não venha como projetos aventureiros. Que aqui não vai ter espaço. Agora, nós temos espaço para aquelas pessoas sérias. Igual o representante, dono da maior empresa que produz ovos no país, que é a Iabuda. Pretendo sim, na qualidade de gestor, ter uma conversa com ele e levar ele até o governo do Estado para ver o que pode se fazer de investimento na nossa região. Emprega 63 pessoas. O Grupo Cristo Rei, que está na nossa cidade, tem que ser priorizado. Por quê? Emprega mais de 70 pessoas. Santa Terezinha, o Grupo Santa Terezinha, emprega mais de 20 pessoas. O Mercado União, Conveniência União, tem que ser tratado todos no mesmo pé de igualdade, porque também emprega pessoas. Facção, 50 empregos ou mais, tem que ser tratado com respeito, porque nós não podemos... A Mafio é uma empresa que é respeitada no ramo. Então nós temos que trabalhar propostas e projetos de desenvolvimento com eles. E tantos outros empresários que tem aí, que fogem agora no momento da consciência, que nós temos que trabalhar junto. Então eu proponho para desenvolver a cidade, primeiro, que nós trabalhemos juntos, que nós possamos crescer juntos, que nós possamos trabalhar projetos de desenvolvimento juntos, discutindo com o governo do Estado, discutindo com o governo federal o que é melhor para nós. Nós temos algumas ambições, Flávio, na área de desenvolvimento econômico. Primeiro, que nós temos que entender que o poder público ele é bom em fomentar, em criar opções, criar desenvolvimento.
Da porteira do sítio para dentro, quem manda é o produtor. Do comércio para dentro, quem manda é o comerciante. Então o que nós temos que fazer é uma parceria. Juntos, buscar novos investimentos. Agora sim, Flávio, desenvolvimento econômico só acontece, primeiro, com a união de todos. E segundo, com o equilíbrio das contas públicas. Com o equilíbrio de quem está no comando, para entender que entre o investidor que vem e o investidor que está, melhor nós contribuir e alavancar aquilo que nós já temos. Nós não podemos perder o que nós já temos. Exatamente. Senão gera caos. Tem um ditado que diz assim: onde a desordem, controle a ordem. Né? Onde a desordem permanece, nós temos que ser controlador da ordem. E eu digo o seguinte: nós vamos chamar a responsabilidade de forma consciente, propondo parcerias com todos aqueles que querem melhorar o município, e convido já antecipadamente todos aqueles. Caso nós chegando lá, venha conosco discutir com segurança, com detalhes técnicos, o melhor para o nosso município. Vamos discutir com grandeza. E todos são convidados a sentar na mesa conosco. Todas as ideias serão aceitas para desenvolver nossa cidade. A outra coisa que eu gostaria de perguntar para você, praticamente a sua vida inteira, você foi funcionário público. Uhum. Uma boa parte da sua vida, pelo menos. O que o funcionário público pode esperar do prefeito Guga? Uhum. O funcionário público já conheceu o secretário de Finanças, já conheceu o secretário de Educação, já conheceu o secretário de Desenvolvimento Econômico, já conheceu o secretário de Planejamento. E o seguinte, o administrador futuro, não só o Guga, mas qualquer outro que entrar, que todos vão pleitear, aqueles que vão pleitear têm o direito, e é do Estado democrático esse direito, e que nós temos a consciência da responsabilidade do que é gestão. Eu sei o que é de noite dormir, sabendo que tem mais aproximadamente hoje 280 pais de famílias, mães de famílias e jovens que trabalham como funcionários nesse município. Que eu sei que custa uma folha de pagamento de 1.180.000 a 1.100.000 todos os meses com os encargos sociais. Que eu sei o que é, de fato, vem uma receita em queda, igual a FPM vem caindo cerca de 26% até agora no acumulado do mês, do ano. Eu sei o que é, vir uma despesa despencar, Flávio, e você ter gestão de olhar no servidor e falar: o seu dinheiro vai estar na conta até o dia 25, igual nós pagamos. Eu sei o que é ter responsabilidade de, como servidor também, público, de olhar para nós e saber que a economia precisa ser movimentada com o recurso que vem da folha de pagamento da prefeitura. O maior empregador aqui é a prefeitura. E o servidor sabe do nosso respeito quando trata contra isso. Primeiro, pagamento rigorosamente em dias. Segundo, é olho no olho a nossa negociação, como sempre foi. Não tem especulação, não tem outras questões além daquilo que é tratado na mesa de reunião ou com o servidor diretamente. Sabem que na nossa forma somos parceiros. Outra coisa, eu quero tratar da classe de forma individualizada. Então eu vou falar com conhecimento. Nós não podemos dizer que a pessoa que está lá na categoria A da tabela de plano de cargos e carreira, ele pode ser tratado da mesma forma ou da mesma forma que os demais. Porque quando se aplica um índice para aquele que não ganha o salário mínimo, que é lei, e nós temos a meta de cumprir isso, e o Marchi está perseguindo, nós vamos criar para atender essas classes um plano de carreira individualizado. Nós vamos criar também, isso eu já discuti, já venho discutindo com a empresa especializada, que já nos orienta quanto a isso, é que nós temos que criar um plano para os nossos produtos, para os nossos funcionários, um plano de aplicação, de correção também de salarial nos próximos 5 a 10 anos. Eu quero deixar projetado a folha de pagamento com perspectiva e discutir com o servidor para os próximos 10 anos. E como fazer isso? Para fazer isso, Fábio, tem que conhecer a máquina pública. Para fazer isso, tem que ter pessoas certas para fazer isso. E o servidor pode ficar tranquilo. Eu digo com muita tranquilidade. Todos me conhecem e eu conheço a todos. Nós temos uma história de mais de 20 anos juntos. Sabem e me conhecem. Vamos tratar de acordo com o que tem que ser tratado. Tendo condições,
sentamos na mesa e discutimos para o sucesso. E não vai ser de forma diferente. O respeito vai ser mantido. E acima de tudo, os servidores é aquele que de fato representa o nosso município. É aquele que está fazendo o serviço, que está entregando o serviço. Nós somos agentes públicos transitórios. Eu não quero deixar no meu legado como um prefeito que não tratou bem os seus companheiros, porque todos aqueles eu conheço. Conheço desde 1994, que foi quando instituiu-se os primeiros servidores do nosso município. Então, não é apenas o servidor, é o amigo, é aquele que respeita que estamos falando. Tá, nós estamos, esse ano é um ano diferente para a gente. Nós estamos vivendo uma pandemia da saúde aí, que é uma coisa mundial, o nosso município não é diferente, né? Sim. E você sabe que você assumindo a prefeitura, a saúde vai ter uma dificuldade. Como é que você pretende enfrentar essa dificuldade? Flávio, eu vou até mais além. A saúde tem uma dificuldade que já é histórica. Eu sempre medi a taxa de ocupação do leitamento do Brasil, a nível de Brasil, porque trabalhei no hospital público. E grande no hospital. Nós tínhamos sempre uma taxa de ocupação superior àquilo que nós podemos atender. Agora sim, no momento de pandemia, o Brasil tem se alinhado de forma a se proteger para que nós não possamos ter um caos maior do que já está. Parabéns à autoridade de saúde. Agora, em relação aos nossos servidores, eu quero dizer o seguinte. Parabéns pelas ações. De fato, vocês merecem o respeito da população. Principalmente os agentes comunitários de saúde. Que entra na casa, aceita o desafio de falar com aquele que está com gripe, aceita o desafio de ir na beira do leito. Os agentes de epidemia, que nesse pessoal, nós falamos do Covid-19, mas não podemos esquecer da crise de dengue, que sobrecarregou o nosso hospital. E os agentes de epidemia estavam presentes. Pessoal com a máquina de veneno todos os dias nas costas. Não podemos esquecer da nossa estrutura, da Unidade Básica de Saúde, dos 2 SFs, da equipe médica, que vem desenvolvendo um trabalho de conscientização, Flávio, que, de certa forma, nos dá segurança como população. Agora, como atacar isso? Primeiro, Flávio, conhecendo. Conhecendo que nós temos uma folha de salário que tem que ser mantida. Conhecendo uma despesa fixa do hospital que chega a 140 mil, mais todos os encargos, mais tudo aquilo que nós pagamos lá. Nós temos um convênio de 2 milhões e 400 ao ano com o hospital, temos a responsabilidade de deixar aberto. Temos veículos rodando, agora mesmo está sendo licitado 2 vans para atender nossos pacientes. Só que eu digo o seguinte, a partir de agora, a hora que nós voltamos ao novo normal, todo o sistema de saúde do Brasil, todo o sistema econômico será mudado. O SUS será respeitado como SUS. As regulações de encaminhamento de paciente terão seu novo modelo. E nós vamos seguir. Agora, dizer àqueles que procuram o hospital, a unidade básica de saúde, pode ter certeza que conhecimento eu tenho. Eu fui secretário de saúde. Eu fui secretário de saúde. Então eu posso dizer com tranquilidade. A minha equipe que nós trabalhamos junto e aqueles que foram atendidos conosco, nós vamos trabalhar com o mesmo respeito e o carinho de sempre. Flávio, quando eu era secretário, eu pedi um levantamento. Nós temos mais de 800 pessoas que é hipertenso. E como se combate a hipertensão? Não é só com a doação de medicamento, nós queremos desenvolver trabalhos que possa, de fato, colocar esse pessoal fazendo atividade física, sendo monitorado, com os cuidados especiais dos diabéticos. Nós trabalhamos com a unidade básica de saúde, a farmácia básica, com 100% de doação de medicamento. Não falta medicamento. Não. Quando falta, é tempo curto, porque, de fato, nessa época de pandemia, não está sendo fácil. Todos os profissionais estão assistidos com máscara, com luva. Então, o dever de casa está sendo feito. E parabenizar a atuação da gestão atual. Porque tem que ser colocado com grandeza em relação, não apenas à aplicação das normas pré-estabelecidas pela OMC, pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, mas respeitando todos os direitos de cada cidadão. E isso nós vamos respeitar.
Guga, você caso chegue à prefeitura, você, para ter uma boa gestão, ser considerado um bom prefeito, você tem que ter uma equipe boa ao seu lado. Sim. Você por acaso já tem algum nome em mente ou alguma, entendeu? Que você... Sei que é difícil falar isso agora, né? Porque ainda nem começou a campanha. Mas... Eu vou ter mais tranquilidade de responder ainda. E responder aquilo que não está vendo. Eu, até o presente momento, como pré-candidato a prefeito, não tenho compromissos assumidos de secretarias. Isso é um legado que eu não abro mão. Segundo, eu conheço a máquina pública. Então, eu quero uma equipe técnica que vai respeitar o direito do cidadão e, acima de tudo, Flávio, que vai buscar a meta da transparência, assim, com todos os parâmetros pré-estabelecidos pela lei. Como secretário, eu não permiti utilizar cartas convites. Eu mandei fazer pregão de R$1.000. E vou dizer com tranquilidade, um município sério, igual essa, com gestão séria, igual essa que está aí, e das últimas que veio, nós temos que se orgulhar. Nós vamos buscar, perseguir as metas nossas em relação ao portal de transparência, as metas de apresentar transparência em gestão, será perseguida todos os dias do nosso mandato. A minha equipe, para trabalhar conosco, primeiro, conhecimento técnico. Segundo, queira pensar igual nós. Tem obrigação com a população. Tem obrigação com a transparência. A outra coisa, você, lógico, você na política, você sai candidato, você tem que ter o seu vice. Por acaso você já tem o vice em mente ou já tem escolhido o vice? Eu acho que isso é inédito no país. O meu vice eu escolhi há mais de 90 dias atrás. Como foi isso? Não foi uma escolha apenas. Foi um perfil que soma para o município. No nosso processo eleitoral, na pré-campanha e na possível campanha, nós temos contado com algumas bênçãos de Deus. Dentre elas, eu sou um candidato do governo apoiado pelo governo do Estado. Sou um candidato do partido do governo do Estado. Então nós temos deputados, nós temos todo o staff de secretário do Estado que nos auxiliará. Servir ao governo do Estado, como servidor. Que conta com um excelente deputado federal, que é o Dagoberto, que nós temos o deputado Onevando, a bancada do PSDB, certo? E, acima de tudo, fizemos uma conversa com o deputado Renato, que é da região, que é um filho de dos fundadores daqui, que é o Nery Câmara, e surgiu a ideia de sair o vice do MDB. E nada melhor do que um vice preparado, que serviu ao prefeito atual durante quase 12 anos já, que conhece o que é administração pública, que é um homem honrado, que tem uma família respeitada, que tem um nome respeitado, que vem contribuir com o que sabe, com o conhecimento que tem de gestão, porque já se preparou para isso. O meu vice, eu digo quem é. O nome dele chama-se Mauro Reginato. Não digo apenas que é um amigo, mas é um grande conhecedor de política, que traz consigo o apoio do MDB, que nada mais é, ou nada mais tem, do que o André Pucinelli, que é ex-governador do Estado, que nos apoia. Da Tereza, mulher, uma das mulheres mais importantes do país hoje em relação à política, que é a Simone Tebet, que é presidente da maior comissão de maior importância do país, que é a CCJ, que é a Simone Tebet, que traz consigo o apoio do ex-senador Moca. Nós temos um vice que ele também se preparou para o cargo e vem contribuir conosco, trazendo consigo uma gama de autoridades políticas que soma com o município. Então não foi escolhido apenas um vice, foi escolhido alguém para somar para o município, que venha trazer investimentos também para o órgão público. Não seja um cargo figurativo para ganhar eleição. Tem que somar, tem que trabalhar. Conhecimento para isso ele tem. Então não foi escolhido aleatório. Foi preparado um perfil
E dentro desse perfil, nós escolhemos aquele que é o melhor para somar conosco no momento. Tem grandes nomes. Tem o Adilson, tem a ex-prefeita, tem grandes nomes. Mas aquele que mais contribui com o cenário político para, de fato, ajudar o município, hoje é o Mauro Reginato, na conjuntura política criada. Então, nós já temos um nome, que é seu Mauro Reginato, é um parceiro de luta e, acima de tudo, consciente do dever que tem de ajudar o município a se reequilibrar. Se lembrando que tudo que ele tem também, como eu digo, é o amor pela terra, é o amor pela nossa cidade. Então, o meu vice é o seu Mauro Reginato, por causa da pessoa e, acima de tudo aquilo que ele representa no cenário político e de desenvolvimento do município. Guga, o que levou você a ser candidato a prefeito em Novo Horizonte do Sul? Fábio, essa é uma pergunta que, além de sábia a sua pergunta, é um momento que a gente tem para esclarecer. Por quê, né? É simples. Nós temos aí eu fiz a seguinte reflexão da vida. Já ocupei cargo de secretário de Educação, cargo de secretário de Saúde, cargo de secretário de Planejamento, chefe de gabinete, desenvolvimento econômico. Na época mais dura, nós não tínhamos um trator na prefeitura, eu já era secretário de Desenvolvimento Econômico, desenvolvendo um plano de desenvolvimento rural, junto com o nosso amigo Frazão, e o Escapinha era o prefeito, e conseguimos colocar 6 tratores, conseguimos furar 11 postos artesianos, verde, mudas, caminhão. E viemos construindo um legado, junto com o Marcinho, todos os processos, todos os projetos de infraestrutura, de asfalto, de drenagem, tudo, de aquisição de máquina, eu acompanhei, eu quem desenvolvia. Então, trabalhei 6 meses com a prefeita Nilza, fui trabalhar em outros lugares para me preparar. Fui secretário de um orçamento de 65 milhões, um ano depois fui um orçamento de 350 milhões. O que nós vamos ter de receita nos próximos 10 anos, eu administrei num único ano. Então, o que me leva a ser candidato? Primeiro, o preparo. Me sinto preparado para ser pré-candidato, para ser prefeito e para ser gestor da nossa cidade. Segunda coisa, que faz bem eu lembrar, a conjuntura política é favorável. Eu venho como candidato que representa o partido do governo do Estado. Eu trago conosco, nessa conjuntura, um aliado igual o Zé Teixeira, que é deputado estadual. Mas, acima de tudo, do mesmo partido do ex-ministro Mandetta, que é deputado federal. Que, acima de tudo, da Tereza Cristina, que é a ministra da Agricultura, que vai nos ajudar muito aqui. Ela também nos representa. E nós a representamos. A Tereza eu conheço de um projeto em que a gente desenvolveu lá na cidade em que eu fui secretário, em Água Clara, que ela trouxe de investimento para a cidade e está lá a prova viva da indústria rodando de R$1 bilhão. E foi a Tereza a responsável. Eu era secretário de administração na época e finanças. Tanto é que uma coisa inédita. Participei de várias reuniões com ela. Sei da competência. Ela nos apoia. O Mandetta nos apoia, que está dentro da conjuntura política nossa. Está dentro da conjuntura política do governo do Estado. Tenho ainda apoio de 8 vereadores, dos 9 que aí estão, que representa qual dos seus partidos. Temos apoio do MDB, vamos contar com o apoio do MDB, contar com o apoio do PDT, do Democratas, do PT, certo? Do PSD, que é o Nelsinho. Nelsinho, hoje eu tenho uma missão, junto com o senador Nelsinho, que é o desenvolvimento da nossa cidade. Eu costumo dizer, principalmente para o meu pré-candidato a vice, o Mauro Reginato, nós vamos criar o plano de desenvolvimento. E desse plano, vou levar o senador Nelsinho. Eu vou pedir para que ele me marque uma agenda com alguns chanceleres, com alguns embaixadores aqui. Primeiro com o da China. E vou dizer para o embaixador da China: eu venho de uma cidade muito pequena. Nós queremos saber o que vocês querem comprar para nós se tornar bons em vender. Porque do jeito que eu vi numa entrevista dele, que ele disse que quer alimentar a nação dele, a minha quer se desenvolver. Então nós vamos pensar grande, e esse momento me é favorável. Por isso que eu pretendo ser candidato, e sou pré-candidato. Porque eu entendo que esse momento me é favorável a contribuir com a minha cidade. Aliás, cidade que eu amo, que é de coração. Meu pai está enterrado aqui,
Minha família está toda aqui. Meus filhos estão todos aqui. Aí tem a máxima, o cara não mora aqui. Não, não mora não. Sou secretário de Finanças, para os desinformados, sou secretário de Finanças da cidade, fui secretário durante 3 anos e meio, como secretário de Finanças da cidade. Minha família, meu pai está enterrado aqui, volto a repetir, minha família, nossos negócios estão aqui. Agora, eu tenho uma raiz, me sinto cidadão como os demais e, acima de tudo, me sinto preparado para fazer a gestão do nosso município com igualdade e respeito. Por isso, Flávio, por isso que sou pré-candidato, por isso que defini ser pré-candidato. Guga, para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria de fazer uma perguntinha muito simples para você. Faça. Qual que é o seu time do coração? Meu time E qual é o melhor time do Brasil hoje? Meu time de Na sua coração, opinião? sou corintiano. E o Flamengo vinha bem até antes da pandemia. Como o melhor time do Brasil agora é outra coisa. Tem que se avaliar porque todo mundo está no mesmo pé de igualdade, ninguém estava jogando. Eu só quero fazer uma observação antes da minha fala final. Que ele já, se pode já ir encerrando, como que você fez a última pergunta. Eu penso e conheço um pensamento chinês que diz o seguinte: quando o homem aponta o dedo para o céu, o ignorante olha para o dedo, o sábio olha para a lua e para as estrelas. Confúcio, um pensador chinês que falou isso. Eu quero refletir da seguinte forma: os sensatos, o sábio e o inteligente, ele olha para aquilo que pode vir de melhor, para aquilo que pode ser feito, construído junto com todos. Nós temos um céu a ganhar. E eu acredito em Deus, como muitos que eu sei, como a grande maioria da nossa população, como toda a população. Nós não devemos olhar para o dedo dos ignorantes, ter a mesma visão daqueles ignorantes que ficam olhando para o passado, querendo apontar para o presente, para estragar o futuro ou para se justificar no futuro. Nós somos aqui pessoas inteligentes. Nosso município tem um nível de escolaridade superior. Nós temos um nível, nosso PIB é muito bom, nosso IDH é muito bom em relação a muitos municípios do estado. Eu quero dizer com tranquilidade, não vamos entrar num período pós-pré-campanha, olhando para aquilo que apenas as pessoas falam. Vamos ver o que é fato, o que é verdade. Porque o nosso município deve ser administrado com sabedoria, olhando para frente e não pegando a detalhes que não vai fazer ninguém a crescer. Críticas e ações que não condizem com pessoas sábias não deve ser aceita. Nós temos um município que precisa se desenvolver, mas nós só podemos se desenvolver juntos, criando ambientes pacíficos, nada de divisões, nada de clima de tensão, nada que venha atrapalhar a união de todos para trabalharmos juntos. Que se respeitamos como pessoa, porque a Bíblia fala, né? Os 2 grandes mandamentos ame a Deus, ame o seu Deus acima de tudo, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, eu só tenho a agradecer a você, agradecer àqueles que vão nos ouvir e dizer o seguinte: vamos olhar para frente com esperança, vamos olhar com tranquilidade, porque nós temos um céu a ganhar. E o que é fora disso, que fique sendo tratado de forma bem distante dos interesses do município. Nós trabalhamos para a nossa nação, que nossa nação agora é Novo Horizonte do Sul. E muito obrigado, Flávio. Mas, Guga, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite para você vir aqui na redação do portal NHS News. Desejamos a você, ao seu vice, que vocês tenham muita sorte nessa caminhada. Obrigado. Tá? nhsnews.com.br. Você pode nos acompanhar também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e em todas as redes sociais do site. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado.